Procópio, que Deus te use, filho. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem crente feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero tributar toda a minha gratidão a Deus e externar a minha gratidão aos nossos pais espirituais, ao pastor Cleves Guimarães, à pastora Paula. Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Obrigado por esta oportunidade, meu pastor. É um sonho realizado. Deus abençoe a vida de todos os pastores que estão aqui. Meu respeito, e sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Profeta Isaías, capítulo de número 38, do verso 1. Acompanha comigo, viu? Isaías, capítulo de número 38. Quantos acharam? Digam amém. Vamos acompanhar no telão. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Antes de você tomar posse do teu assento, você vai falar para pelo menos 2 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Você vai dizer: não haverá morte na sua casa. Isso. Eu sei que você pode fazer melhor e selar com glória a Deus mais alto que você pode. Você vai dizer: não haverá morte na sua casa. Se assenta. Queridos, me presta 5 minutos da tua atenção. Já caímos de cabeça no texto. Haja vista que o texto em que nós tomamos por base é um texto que está inserido dentro do Antigo Testamento, a saber, dentro da escala dos livros que nós conhecemos como os livros proféticos. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, percebemos que Isaías foi o profeta messiânico, aquele que mais falou ou profetizou acerca de Cristo. Ao cairmos no capítulo de número 38, percebemos que vai ter na narrativa a história de um rei por nome de Ezequias. Ezequias vai reinar conjuntamente com seu pai por cerca de 29 anos no reino de Judá e de Jerusalém. Ezequias tinha um pai por nome de Acais e a sua mãe por nome de Abia. Ezequias reina do ano 729 ao ano 715 a.C. Ao olharmos para a biografia de Ezequias, nós percebemos que este homem, a própria Bíblia vai assemelhar ele ao homem segundo o coração de Deus, a saber, o rei Davi. Ezequias foi alguém que foi levantado por Deus para colocar em ordem o governo e trazer um avivamento para dentro de Judá e Jerusalém. Quando olhamos para a biografia de Ezequias, percebemos que Ezequias foi alguém fundamental para manter o reinado em pé. Mas quando nós olhamos para a biografia do seu pai, por nome de Acais, percebemos que Acais fez tudo oposto do que Ezequias fez. Vejamos, Acais, quando ele assume o trono, a primeira iniciativa de Acais foi fechar a porta do templo. A porta do templo que Salomão construiu no ano 1005 a.C. Quando Acais fecha estas portas, Acais vai expulsar levitas, expulsa também sacerdotes.
Acais vai fazer uma parceria com os assírios e atrai para dentro de Judá os deuses assírios. Com essa atitude de Acais, ele está falando: o rei de Israel, ou Deus de Israel, ele não deve mais ser adorado aqui. Quem deve ser adorado aqui é o Deus dos assírios. Quando ele fecha as portas, o texto diz que a idolatria toma conta de Jerusalém. Acais foi um rei tão idólatra que ele vai queimar alguns dos teus filhos vivos, sacrificados no fogo ao deus Moloque. A decadência em Jerusalém está gigantesca. A prostituição espiritual tomou conta da nação. Mas quando nós olhamos para o ano 715 a.C., percebemos que o seu filho, por nome de Ezequias, ele vai assumir o trono na sua totalidade. Ezequias assume o trono aos 25 anos de idade. E quando Ezequias assume o trono, a primeira iniciativa de Ezequias é abrir a porta do templo que foi fechada. Quando nós olhamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, percebemos que Ezequias abre a porta. Mas perceba que Ezequias vai reinar com 25 anos de idade. Quantos anos? 25 anos de idade. Então Ezequias não é mais um menino, Ezequias é um adulto. Ezequias cresceu vendo tudo aquilo que o seu pai fez. Ezequias cresceu vendo o seu pai prestando culto aos deuses pagãos. Então quem olha para Ezequias está dizendo: Ezequias vai trilhar o mesmo caminho que o pai trilhou. Ezequias vai se entregar à prostituição idólatra. Só que com Ezequias eu aprendo duas coisas. A primeira é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E segundo, eu aprendo com Ezequias que quando alguém tem a chamada de Deus, as mais influência não vai tomar posse daquele homem. Alguém levantou a mão? Não vai tomar posse. Então quem olha para Ezequias está dizendo: Ezequias vai trilhar o mau caminho. Só que quando nós olhamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, o texto diz que quando Ezequias assume o trono, Ezequias abre a porta do templo que o pai fechou. Agora perceba que no segundo livro das Crônicas, capítulo 3, quem constrói o templo é o filho de Davi, por nome de Salomão. Salomão constrói o templo, ornamenta o templo. Mas eu acho lindo, meu pastor Cleverson, que quando eu olho para o capítulo de número 7, eu percebo que o texto vai dizer: a glória de Deus tomou toda a casa. Dois entenderam? Eu vou repetir: a glória de Deus tomou toda a casa. A expressão de tomar é como se Deus estivesse falando: Salomão construiu o templo, mas já que ele ofereceu a mim, o templo não é mais de Salomão, o templo é meu dentro da totalidade. Então perceba que alguém está fechando a porta daquilo que não é dele, e Deus está levantando Ezequias para manter a porta aberta. Deus está levantando Ezequias para manter a porta aberta. Quando eu falo de porta, eu falo de alguém que tem autoridade. É por isso que quando eu leio o livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, lá está escrito: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, assim escreve: aqui diz aquele quem tem a chave de Davi, que a porta que ele abre, ninguém fecha. Alguém está de pé para receber. E a porta que ele fecha, ninguém
vai abrir. Nesta introdução eu quero liberar para alguém. Para quem levantou a mão, eu já vou liberar. Eu não sei qual foi a porta que foi fechada lá no ano de 2024, mas já que o ano virou, a chave também virou, e Deus está dizendo: a porta foi fechada, mas Deus tem a chave que mantém a porta aberta. Se tem alguém que recebe, fala para alguém que está do seu lado: a porta foi fechada, mas Deus levantou Ezequias para abrir. Não fala com autoridade, fala: a porta foi fechada, mas Deus vai manter a porta aberta. A porta dos dois empregos fechou, ou Satanás falou que a porta do relacionamento iria acabar, disse que iria bagunçar o seu casamento, mas Deus está dizendo nesta noite: eu mantenho a porta aberta. Olha cá, Ezequias abre a porta. Só que quando Ezequias abre a porta, Ezequias não somente mantém a porta aberta, ele traz de volta levitas, traz de volta sacerdotes. Alguém que foi expulso está voltando, saiu cabisbaixo. Mas quando Deus levanta Ezequias e dá ordem, os levitas e sacerdotes que saíram assim, está voltando assim. Procópio, por quê? Porque eles entenderam. Acais tentou, mas tem Ezequias que Deus levantou para manter a porta da adoração destravada. Ezequias, ele faz uma faxina dentro do templo, retira o altar da idolatria e coloca o altar da verdadeira adoração. Ezequias olha para dentro do templo, tira aquilo que o pai colocou, e o texto diz: então Ezequias recolocou o altar da adoração a Deus. Quando Ezequias tira e coloca o altar da adoração, Ezequias está falando num ambiente que foi palco de prostituição, num ambiente que foi palco da idolatria. Eu estou trazendo de volta o verdadeiro sentido da verdadeira adoração. Talvez você não pegou, mas eu vou melhorar. O que Deus está dizendo nesta noite, meu pastor Cleverson, é o seguinte: no lugar que foi palco da idolatria, eu levanto Ezequias para manter a adoração de volta acesa. Talvez quando você sai pela cidade de Aracaju, o que você mais vê é casa de candomblé, é casa de prostíbulo. Só que Deus está falando para nós nessa noite: aquilo que você viu, você via até hoje, porque Deus está levantando Ezequias aqui. Procópio, eu não entendi, eu vou melhorar. No lugar da prostituição, Deus vai colocar a Debrais Sergipe de volta. Pelo amor de Deus, balança quem está do seu lado, com carinho, balança. E diz para essa pessoa: Deus te levantou como Ezequias. Deus te levantou com autoridade. Deus te levantou com graça. Deus te levantou com unção. A prostituição não vai tomar conta do cenário. Alguém olhou para sua casa e disse que a sua casa era palco de desonra. Alguém olhou para sua família e disse que a sua família não iria prosperar. Só que o que Satanás não sabia é que Deus te chamou para uma boa obra, que Deus te chamou com autoridade, que Ele te chamou com graça. Satanás achou que iria até acabar, mas Deus te chamou e disse: a boa obra que eu comecei, eu sou fiel para cumprir.
Só que eu acho lindo, minha pastora. As mulheres vão entender isso aqui. Porque Ezequias tinha tudo para dar errado. Só que Ezequias dá certo. Procópio por quê? A influência do pai de Ezequias não contaminou mesmo. O que o texto vai dizer? Ezequias, filho de Acais e filho de Abia, filha do profeta Zacarias. Então Ezequias cresceu, vendo o pai sacrificando do lado de fora, mas do lado de dentro, Ezequias cresceu vendo o exemplo da sua mãe, de joelho no chão, com a boca no pó, orando por alguém que tinha tudo para dar errado. Só que Deus levantou uma mulher de oração. Alguém está pegando? Eu vou repetir isso aqui. Deus levantou uma mulher de oração, e essa mulher não calava meu pastor Cleverson. E é como se eu visse a Bia falando: enquanto eu tiver fôlego, eu oro pela minha casa. Já que eu oro pela casa, então vou liberar para alguém aqui. Enquanto você está de joelho, mãe, enquanto você está de joelho, pai, tudo que era para dar errado na vida do seu filho, a partir de hoje vai começar a dar mais que certo. Então ora, Bia, ora, Bia, porque enquanto você ora, a sua casa não cai, o seu filho não cai, o seu esposo não cai, a sua esposa não cai. Eu vou repetir até você pegar. A sua família não vai cair. Deus está levantando mulheres, Deus está levantando homens de oração, que entendeu, tinha tudo para dar errado, era para estar na boca de fumo, era para estar na prostituição, mas por causa da sua oração, Deus está dizendo: eu preservo os teus, eu guardo a sua casa, eu guardo a sua família, eu guardo a sua rabaçai, o rabacabaçoi, a sua parentela. Se tem alguém que recebe, levanta as duas mãos, abre a boca, enche a debraça Egípcio agora de adoração. Vai, vai, deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem saiu só pra adorar o grandão da galera. Eu vou dar uma notícia. Enquanto você tem joelho para colocar no chão, Satanás pode até tentar, mas no meio do caos, Deus está levantando um Ezequias. Ezequias coloca a casa em ordem. Sabe o que eu acho lindo? Que Ezequias faz a faxina, tira tudo que não presta, Ezequias lança fora. É como se Ezequias estivesse falando: é o tempo novo de Deus. Aquilo que foi implementado agora não presta mais. Porque tem muita gente, meu pastor, eu achei lindo no culto da virada o que o senhor pregou, pastor, aqui. E o senhor falou: o ano está findando. Aquilo que está na bagagem no ano 2024 deixa para trás. Só que o erro de nós cristãos é não nos apoderarmos de uma palavra profética dessa. Porque o que tem de gente, eu falo nós, que virou um ano trazendo tudo na bagagem que deveria ficar para 2024. Só que Ezequias está falando: é um tempo novo. O que me fazia chorar vai ficar para trás. O que me fazia sofrer vai ficar para trás. O que causava a minha tristeza vai ficar para trás. Por que, Procópio? Porque eu lembro do Salmo 126. O salmista vai dizer: aquele quem carregou a
boa semente em prantos, em lágrimas, vai voltar colhendo os molhos, os feixes com alegria. Deus está dizendo: o ano já virou, joga fora o que ficou para trás, não traz na sua bagagem, é um tempo novo. E Deus está dizendo para você, Ezequias, viver um novo tempo, viva o novo de Deus agora. Ezequias prospera. Só que quando Ezequias começa a prosperar, vai se levantar um homem, adversário do povo de Deus, por nome de Senaqueribe. Quando Senaqueribe se levanta, por 2 vezes vai levantar contra Ezequias uma afronta, 2 afrontas. Na primeira afronta, lá vai Senaqueribe. Irmãos, o pior erro de pessoas, irmãos, é mexer com quem não deve. Mexa com chefe de quadrilha, mexa com chefe de contrabando, mexa com chefe de qualquer outra coisa, só não mexa com crente que ora. Procópio, por quê? Porque quando Senaqueribe lança afronta, Senaqueribe, ele manda o seu Rabsaque, e ele vai falar: quem vai livrar você? Em quem você confia? É no rei do Egito? Está perdendo tempo. Quem pode te livrar das minhas mãos? Mexeu com quem não devia. Aí Deus vai, Ezequias, ele vai, faz uma comitiva, jejua, chama o profeta Isaías, chama para perto. Profeta, vamos orar aqui porque o negócio está feio, a coisa está drástica. Quando eles começam a orar, pela segunda vez, Rabsaque toma posse, chega até o palácio e vai lançar uma carta, uma carta. Quando a carta chega a Ezequias, o texto vai dizer que Ezequias estava orando. A carta chegou, Ezequias está orando. Se tem uma coisa, irmãos, que atrapalha crente que gosta de orar, é quando alguém chega do nosso lado e começa a tocar assim, enquanto você está orando, para chamar sua atenção. Só que a carta de afronta chegou. Eu estou vendo os soldados de Ezequias chegando até ele, falando assim: Ezequias, chegou outra carta. De quem é? É de Senaqueribe. Rabsaque veio trazer. A carta chegou. Só que o texto diz que Ezequias pegou a carta dobrada, não abriu a carta. De que era a carta, Procópio? Afronta. Só que ele não abre a carta. Ezequias sai do seu ambiente quando termina de orar, vai até o pátio novo que foi reconstruído pelo mesmo, perante ao Senhor. O texto diz: então Ezequias apresentou a carta a Deus. Procópio, por quê? Porque tem coisas que você fala, mas tem coisas que você... Quando veio a carta, Ezequias, ó irmão, presta atenção, a carta era de afronta, não era de correção, era afronta, de inimigo. A carta chegou, Ezequias, ele vai abrir a carta perante ao Senhor, e quando ele abre a carta, ele começa a orar: Senhor. Em outras palavras, Ezequias está falando: Senhor, o Senhor está vendo que a afronta chegou até mim, até o teu povo que é ungido, que é consagrado, que é separado por ti. Só que essa afronta não é para mim. A afronta chegou a mim, mas a responsabilidade de responder é sua. Na mesma hora, Deus levanta o profeta Isaías e vai falar: Ezequias, não se preocupa, porque você se cala embaixo e Deus responde por ti.
em uma só noite, de uma só vez, Deus manda apenas um anjo. Quantos anjos? Quantos anjos? Mata um exército de 185 mil soldados de Senaqueribe. Quando os soldados morrem, segundo Flávio Josefo vai dizer, que começa a acontecer a notícia. Ezequias começa a se apropriar daquilo que não era mais dele, ou que não era dele, era de Deus, a glória. Quando a notícia corre e Ezequias assume, toma posse, aí o texto diz que Ezequias é acometido com uma enfermidade. Já caminho para a conclusão. Ezequias é acometido por uma enfermidade. Segundo Josefo vai dizer que era uma úlcera crônica, ou seja, para Ezequias só restava uma coisa, duas coisas. Primeira, se despedir. Segunda, morrer. Para acabar de completar, Ezequias mal conseguia andar, porque a úlcera tomou conta de tudo. Nem respirar direito ele conseguia. E para acabar de completar, lá vem o profeta Isaías. Deus olha para o profeta e diz: Isaías, vai até Ezequias e fala para ele: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não verás. Irmãos, a pior coisa é quando nós estamos em momentos catastróficos e chega uma notícia pior ainda. O pastor Cleverson pregou pela manhã e ele falou algo que mexeu com o meu coração. O pastor Cleverson falou: a tempestade, ela serve para revelar quem é quem. Eu vou repetir. A tempestade, ela serve para revelar quem é quem. Porque Ezequias tinha tudo no meio da tempestade que ele passava. Simplesmente abrir mão, olhar para o céu e rejeitar a Deus. Só que quando a palavra vem do profeta Isaías, o texto diz que Ezequias, você conhece o texto, ele vira para a parede, ele ora. Olha a oração de Ezequias, simples: ah, Senhor, lembra-te e peço-te de que andei perante a ti em retidão, e perante ao Senhor eu fui fiel. Aí o texto diz que Ezequias para a oração e começa a chorar. Ezequias chora. E o texto diz que Ezequias chora compulsivamente. O que é um choro compulsivo, Procópio? É aquele choro que nós queremos parar, mas nós não conseguimos parar, porque a aflição toma conta da alma. Só que no mesmo momento em que Ezequias ora, Isaías está chegando no meio do pátio. Irmãos, no meio de uma notícia ruim, Deus, ele sempre vai preparar uma notícia de providência. Eu vou repetir para você pegar novamente isso aqui. No meio de uma notícia catastrófica, Deus, ele vai preparar uma notícia de socorro. Quando o profeta está saindo, o texto diz que a mesma palavra vem até Isaías e diz: Isaías, volta e diz a Ezequias: não vais morrer, vai viver. Eu senti graça, pastor, aqui eu vou repetir: Isaías, você não vai morrer. Ezequias não vai morrer, você vai viver. Perceba que da mesma boca que disse: Ezequias, você vai morrer, é a mesma boca que está falando: Ezequias não vai ter mais morte, Ezequias não vai ter mais funeral. Eu vejo a morte dentro do palácio de Ezequias falando: abre a sepultura, prepara o caixão, prepara a coroa de flores, prepara o culto fúnebre, prepara que vai ter velório. Só que enquanto a morte está bagunçando, a última palavra é deles. E qual é a última palavra, Procópio? A última palavra de Deus é: o Isaías diz a Ezequias: não vai ter funeral,
vai ter vida. Eu vim pregar nessa noite para alguém, e os céus me trouxe hoje aqui só para te dizer: não vai ter morte na sua casa, não vai ter morte para sua família, não vai ter morte na sua congregação, não vai ter culto fúnebre aqui na sede, não vai ter, não vai ter. Preocupe, porque Deus está protegendo famílias aqui por causa da sua oração. Salmos 91, ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo, na proteção é do Altíssimo, ele tem descanso, 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 descanso. Levanta as duas mãos, quem pode? Levanta as duas mãos. Eu vou profetizar, porque ainda que se levante um exército, 11.000 se levantar, 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à sua direita, mas você, a sua casa, a sua família, a sua parentela, até a sua vizinhança não vai cair, cair. Rabacabaçoi, o rabacabaçá daquele. Abre a boca e adora ele agora. 30 segundos quem veio adorar, 30 segundos quem veio adorar, 30 segundos. Abre a boca agora, vai. Abre a boca, minha filha, abre a boca, varão. Deus está dizendo: por causa da sua oração, eu livro a sua casa, eu livro a sua família, eu guardo a sua parede. Abre a boca e adora ele. Deus já deu ordem aos seus anjos para te guardar. Adebrai Sergipe, Deus está dizendo: eu estou no cerco, eu te protejo, eu te guardo. Alguém está de pé recebendo? Eu te guardo, eu te livro, eu estou te livrando das garras dos seus adversários. A morte não vai te abaixar. Só quem ainda tem fôlego, abre a boca e diga: Satanás, na minha casa você não mexe. Pelo poder da oração eu estou guardado. Olha lá, olha lá, olha lá. Alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou. Rabacabaçada, cabafaz, o rabacaçou, rabaca. A graça de Deus está sobre esta casa. O primeiro que acredita, levanta a voz, abre a boca, enche a casa de adoração agora. Abre a boca e adora ele. Pega na mão desse crente que está do seu lado, pega. Eu já concluí, pega na mão dele, pega. Isso, balança, fecha o corredor, por favor. Fecha o corredor, estamos em família. Fecha o corredor, fecha. A morte não vai te alcançar. Eu vim pregar para famílias nessa noite, e Deus está dizendo, através da sua oração, eu já desci na casa, eu estou dando livramento lá dentro. Olha cá, a notícia chega para Ezequias. Qual é a notícia, Procópio? É a notícia de vida. Só que quando Ezequias ele recebe a notícia, Ezequias está falando, era como se Ezequias estivesse duvidando do profeta, porque tudo que Deus usava o profeta para falar, o profeta falava e acontecia. Só que pela segunda vez Deus está falando: Isaías, diz Ezequias, não vai ter morte. Olha Ezequias, a ousadia de Ezequias. Quando Isaías chega, Isaías vai falar: Ezequias, não vai ter morte.
Só que Ezequias duvida. Qual é a prova? Você quer que a sombra do relógio de Acais avance? Só que a ousadia de Ezequias é: avançar é muito fácil. O que eu quero é que a sombra porque era impossível. Porque o que é impossível para um homem, alguém falou aqui, não é impossível para Deus. Quando Ezequias ouve a palavra, Isaías ouve a palavra, Isaías fala assim: seja feito. Só que eu vejo uma reunião lá do alto céus, Deus falando: terra, eu quero te dar uma ordem. Eu te fiz para avançar, mas agora você vai retroceder, para que a sombra pudesse retroceder embaixo. A rotação tinha que ser ao contrário. Só que era como se eu visse a terra falando: soberano, tudo que o Senhor fez foi para avançar. Agora o Senhor quer que retroceda. Eu não sei quem vai pegar isso, minha pastora, mas eu tenho que liberar. Era como se Deus estivesse falando: é porque lá embaixo tem um homem que fez uma oração que moveu o meu coração aqui em cima. E só para ele entender que eu sou Deus na vida dele, começa a retroceder tudo agora. Porque aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo agora. Eu vou repetir: aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo agora. Fala para quem está do seu lado agora, pelo amor de Deus. Mas você não vai falar, você vai gritar. Você vai dizer: aquilo que era para dar errado já começou a dar certo agora. Pelo poder da sua oração, Deus está mudando o quadro da sua casa. Deus está mudando o quadro da sua família. Alguém está pegando ali? Pelo poder da sua oração, Deus está dizendo: eu vou preservar toda a sua casa. Só quem acredita, ergue a voz, enche o pulmão de ar, abre a boca, dá glória a Ele. Eu vou deixar você dar glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Segura baixinho. Com a permissão do nosso pastor presidente, você que precisa de oração, vem correndo aqui à frente. Correndo, correndo, correndo. Porque a palavra que foi liberada foi que a sua casa não vai ter funeral. Eu não sei qual é a aflição que você tem passado. Eu não sei qual é as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei o que é que Satanás tem feito. Mas Deus está dizendo: eu vou livrar a sua casa agora. Habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas
e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não sei o que eles têm passado, Senhor, mas diante da sua presença, nós queremos clamar aqui. E toda ferramenta que Satanás preparou contra a vida das tuas servas,